advogada, especialista na área de família, Gabriela Soares, porque vamos falar sobre o quê? Abandono afetivo. Agora, filhos podem pedir indenização a pais omissos. É isso, Gabriela? Bom dia, seja bem-vinda aqui à Metropolitana. Bom dia a todos. Bom dia, Dijane. Sim, é isso mesmo. Apesar de que não é uma novidade, não é algo tão recente, as decisões judiciais já vinham caminhando nesse sentido, mas o que é recente mesmo é que desde 2025 agora isso se tornou lei mesmo. Então agora, de fato, nós temos uma previsão legislativa, teve uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 15.240 de 2025, trouxe o abandono afetivo enquanto ilícito civil. Então agora não tem mais como fugir. De fato, o abandono afetivo é um dano emocional que gera o dever de indenizar. Eu vou falar aqui algo, gente, não tenho os números para comprovar, mas a percepção é que a gente vê, sim, isso acontecer com mãe também, mas com pai é muito mais frequente. Então, tipo assim, eu não tive a intenção de ter esse filho, então eu posso meio que deixar para lá. Eu me separei, agora eu tô em outro relacionamento, então eu tô deixando para lá. Não incluo mais na minha rotina uma atenção. E com isso, a verdade é estão gerando dores, problemas emocionais e adultos adoecidos por conta de memórias afetivas, vamos dizer assim, feridas. A ausência, dessa memória afetiva. Ausência de memória afetiva, porque na verdade não existiu isso ao longo da sua formação. E sim, eu também não tenho esses números, mas empiricamente, o nosso dia a dia, perceptível, né? Nosso dia a dia aqui do judiciário é claramente perceptível isso. O abandono afetivo ele pode ocorrer ainda desde a gestação. É muito fácil o homem sair, enquanto a mulher é sempre essa a que fica. Então, é preciso separar relação de conjugalidade de relação da parentalidade. Então, quando há o rompimento da relação da conjugalidade, o que a gente precisa incutir aqui na cabeça de todo mundo é que essa relação da parentalidade, ou seja, pais e filhos, permanece, é uma relação eterna. A relação da conjugalidade, homem e mulher, uma relação entre parceiros, essa sim, ela pode ser desfeita a qualquer momento. Deixa de ser marido, deixa de ser esposa, mas não deixa de ser mãe, não deixa de ser pai, não tem jeito. Exatamente, e aquele plano parental, ou seja, de ter filho, é aquele velho ditado, ninguém faz um filho sozinho, não é verdade? É isso então, mesmo. Esse plano parental, ele gera sim uma responsabilidade para o resto da vida. E quando eu falo dessa responsabilidade, não é apenas a responsabilidade material, que seria o pagamento de uma pensão alimentícia, por exemplo, mas a responsabilidade moral, a responsabilidade do cuidado, da formação psíquica dessa criança, você acompanhar essa criança, esse adolescente, nas suas conquistas, nas suas etapas de vida. E esse vazio, essa lacuna, essa ausência de memória afetiva gera uma falta, um vácuo aqui dentro dessa pessoa, um abandono, um sentimento de abandono. E isso vai gerar repercussões emocionais para o resto da vida. Ô, Gabriela, a gente ouve com frequência dizer assim... Não, eu vou trazer essa pergunta depois. Vamos lá. O que pode ser indenizado? Ninguém pode obrigar uma pessoa a amar, mas pode obrigar, sim, a sua responsabilidade parental. Colocou um filho no mundo, você é responsável por isso. Que responsabilidade parental é ela? É o cuidado. Então, a ausência de cuidado gera esse dever de indenizar, tá? Então, é o auxílio material através de uma pensão alimentícia, mas o auxílio moral, o perguntar como é que você está, incentivar as suas escolhas, formar esse cidadão, enquanto pessoa, dentro de todas as suas particularidades. E isso hoje o Estado entendeu que pode cobrar. Tem que ter, então, uma convivência com o filho. A convivência ela não precisa ser física.
É importante ressaltar isso porque nós temos distâncias aqui, pessoas que podem morar em países diferentes. E hoje, com a internet, é completamente possível que essa distância ela seja reduzida. Mas o fato de você saber que tem alguém por você. Quando a gente fala de abandono afetivo, é porque, de fato, essa criança, esse adolescente se formou ao longo da vida com essa completa ausência. Se acontecer alguma coisa, ela sabe já que não pode recorrer a esse genitor ou a essa genitora. Então, é isso que gera esse impacto na vida dessa pessoa. Então, ainda que não tenha uma convivência física, mas o estar presente através de mensagens, ligações, até troca de e-mail, às vezes, por mais frio que seja, mas saber que tem alguém por você. O dano emocional que é causado, ele pode ser grave, a gente sabe disso, já comentamos inicialmente, mas pode gerar uma baixa autoestima, né? Pode gerar aí um adulto, transtornos emocionais podem ser causados e dificuldade até de relacionamento com outras pessoas. Claro, essa talvez seja uma das principais características também, porque se ela não recebeu amor, ela não aprende isso e não consegue passar esse amor para em outras relações e passa a ter quebra de confiança. Poxa, se o meu pai, se a minha mãe me abandonou, o que dirá outra pessoa? Né? Então, realmente é um adoecimento muito complexo. Complexo também é saber o que é indenizável e o que não é para poder buscar esse auxílio, né? Não é um simples afastamento por si só que gera indenização. Tem que ficar muito claro isso, porque quando algo vem à tona, que a mídia joga a luz em cima de algumas questões, muitas vezes algumas pessoas vão correndo procurar ali um direito que ainda não tem. E isso é claro, saiu alguma notícia sobre isso, eu recebo perguntas. Quase sempre. A procura acontece, tá? Então, e inclusive procura de mães assim, meu filho tem 5 anos, o pai nunca viu. Calma, gente. O abandono afetivo, para ser configurado dentro de um processo judicial, a gente tem que ter elementos de prova muito concretos. Então, é um conjunto, é uma vida inteira de abandono. Então, assim, é uma criança em pequena idade. Eu sei que isso causa um sofrimento, mas infelizmente a gente ainda não está com tempo suficiente para poder entrar com um processo judicial. Eu costumo sempre orientar que acima de 18 anos. Infelizmente, teve que passar por toda essa fase. Não é regra, tá, gente? Não há um limite temporal aqui. Você pode buscar o acesso à justiça a qualquer tempo, a qualquer idade. Mas é mais difícil, eu preciso trazer essa realidade. Então, uma mãe que procura para entrar com um processo de abandono afetivo representando o seu filho com 5 anos de idade, falta muito pouco tempo aqui. Então, existem outros caminhos que a justiça dá para essa situação. Então, entrar com uma ação de regulamentação de convivência, obrigando esse genitor a conviver, do que já ir para a indenização do abandono afetivo. Então, aqui a gente precisa de um espaço de tempo de completa ausência, prova testemunhal, fotos, os seus aniversários em que ele não compareceu, ausência de mensagens, ausência de ligações, laudos médicos, então aqui um laudo psiquiátrico, um laudo psicológico, informando o quanto que isso gerou uma abalo. E não é porque teve a ausência que necessariamente, não é uma regra matemática, que necessariamente essa criança, esse adolescente, quando se tornar um adulto, vai ter algum transtorno em virtude disso. Porque as pessoas também são múltiplas. Então, pode ser que esse adulto seja muito bem resolvido quanto a isso. E aí não vai gerar o dever de indenizar. Então, é preciso que gere um dano emocional aprovado, né? Ou seja, cientificado lá através de um laudo, para aí sim dar direito a ter prova robusta para entrar com um processo. Olha, gente, é incrível isso, né? Porque tem que ter um cuidado também, né? Tem que ter um cuidado, porque por favor, não me crucifiquem nesse momento. Mas a mãe ou o pai, porque a ação ela não precisa ser só a mãe acionando o pai. Pode ser o pai acionando a mãe também, tá, gente? A gente falou aqui de algo que é mais frequente. Então, é mais frequente a mãe estar acionando o lado paterno ali, o pai. Mas precisa ter cuidado, como faz também, porque a mãe, no momento em que ela vai procurar os seus direitos, eu não estou dizendo que não é direito, ela pode ferir muito a criança também. Então, a gente vê com frequência, né, Gabriela, se eu estiver errada, você tem todo o direito e liberdade de me corrigir, com frequência,
mães que estão usando os filhos ali para consertar ou tentar consertar ou punir um relacionamento. Então, acho que essa busca para o filho tem que ser para o filho, com os cuidados necessários, salvaguardando também o filho, né? Exatamente. A construção disso em um processo é o mais desafiador dentro do direito de família, né? Você conseguir ter essa capacidade de separar, de compreender qual é a verdadeira intenção daquela pessoa que te procurou para aquela ação. Não é fácil para o advogado também, Não é fácil para o né? advogado. E é preciso que o advogado de família, especificamente, tenha muito cuidado e muita ética profissional para conduzir esse tipo de ação. Porque aqui, de fato, a gente tem uma criança envolvida e aqui é um processo, desculpe, já estou até trazendo, é um dos processos mais feios, processo de disputa de guarda, processo de abandono afetivo, são os processos mais feios que a gente tem dentro da área, né, dentro desse recorte de direito de família. Por quê? Porque aqui eu preciso de prova pericial, então eu preciso levar essa criança ao extremo para poder compreender o que está acontecendo, qual é o verdadeiro pano de fundo. Então, é preciso que o advogado passe toda essa realidade para esse genitor, essa genitora que o procurou. Que ele precisa saber tudo o que vai acontecer dentro de uma tramitação processual de longo período, 2 anos, 3 anos de processo sendo arrastado e essa criança sendo levada para um estudo psicossocial, uma audiência, uma escuta ativa. Então, assim, são momentos muito dolorosos. Não é só falou, aconteceu, não. Tem todo um processo para que as coisas sejam julgadas, né? Isso. E para que as sentenças sejam dadas. É um longo caminho, né, Gabriela? É um longo caminho. E também aqui já trazendo uma novidade, é uma via de mão dupla. Da mesma forma que existe o abandono afetivo, que gera esse dano para os menores, também existe o abandono afetivo inverso, os pais idosos. Então, o dever de cuidado é um dever familiar. E aí, quando os pais chegam nessa idade mais avançada, que precisa dessa contrapartida e desse cuidado, a gente também tem um abandono afetivo inverso. Aí, nesse caso, aí a gente já envereda em outra pauta aqui, né, gente? Porque conversa aí, uma coisa puxa a outra, já tá na hora aqui, mas eu vou fazer essa pergunta. É frequente também a gente ver famílias, as pessoas diziam assim, nossa, Ediane, você é filha única, e agora, quando você vai para cuidar dos pais? Eu não tenho mais meus pais, eu gostaria de estar cuidando deles até, né, o último fiozinho assim, mas não foi isso que aconteceu. Mas aí eu dizia assim, gente, eu não vou ter conflito com ninguém. Eu vou cuidar e pronto, ponto final. Porque às vezes a gente vê famílias com 10 filhos e os pais estão sendo abandonados aí por 9, só tem um sobrecarregado ali cuidando. Os irmãos, eles podem acionar judicialmente uma responsabilização para ali aquelas partes que deveriam agir como eu, mas não estão agindo? Podem, e aí agora eu digo, devem. Porque também existe uma assistência material, né? Existe um custo de vida do idoso que é muito alto e não pode recair apenas para um único filho. Então, esse dever de assistência, ele existe, esse dever de cuidado, ele também existe. E esse irmão que está sobrecarregado, esse filho que foi sobrecarregado, ele deve acionar a justiça para chamar a responsabilidade dos demais. Não é justo para ele estar assumindo toda essa carga sozinho. É verdade. Gente, a gente tá chegando no final. Começamos conversando aqui somente sobre o abandono afetivo, que os filhos podem pedir indenização aos pais, agora aos pais omissos. Foi dito aqui pela doutora Gabriela Soares, advogada especialista em direito de família e na área da família, que tem um longo caminho, tem que ter uma avaliação correta. Não é assim, eu acho que está abandonando e já vou lá pedir. Não é assim, gente. Tem os parâmetros que são considerados, tem as provas que precisam ser elencadas para que tudo isso possa acontecer. E aí a gente enveredou um pouquinho para uma outra pauta, de repente depois ela volta aqui para a gente poder ampliar mais esse assunto que também é muito importante. E aí vai entrar também o direito da partilha de bens aí entre os irmãos e um monte de outras coisas que são importantes a gente conhecer, porque são as leis que nos regem, né? Então, Gabriela, eu quero agradecer a sua presença. Fique livre nesse momento final para falar com a nossa audiência.
Eu que agradeço, né, imensamente o convite. Realmente é um assunto que rende bastante, né? É interessante a gente discutir isso e trazer esse conhecimento para a população. Realmente é o nosso direito, né? São as leis que regulam a nossa vida. E às vezes todo mundo fica pensando, direito de família é muito fácil, muito tranquilo, todo mundo dá pitaco aqui na vida de todo mundo. Não é bem assim que funciona. Então, filtrar um pouco essas informações que chegam e esses conselhos que chegam e sempre buscar uma orientação jurídica para pautar aqui a sua vida e a forma como você vai conduzir a criação dos seus filhos também no que é permitido, no que é possível, com o menor dano possível também. E aí vocês podem ter mais informações sobre esse assunto. Eu geralmente costumo divulgar um pouquinho esse material lá nas minhas redes sociais, é o adv.gabriela Soares, e aí lá eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia e desses conteúdos, tá? Maravilha, Gabriela, muitíssimo obrigada por hoje. A gente vai para o intervalo comercial, pessoal, é rápido. Voltaremos em seguida. Daqui a pouco, mais informação. Metropolitana News. Emergências não escolhem hora. Por isso, a Med Rádios está com você 24 horas por dia para atender com rapidez, segurança e tecnologia de ponta. Equipe médica qualificada, exames de alta precisão e estrutura moderna. Tudo no mesmo lugar para cuidar de você quando você mais precisa. Na Med Rádios, cada minuto importa e cada vida também. Emergência 24 horas, Med Rádios e você, juntos pela vida. Colégio Intensivo do Infantil